Só não vê isso quem é clubista. O São Paulo continua sim sendo o maior campeão internacional do futebol brasileiro. Isso daí ninguém pode tirar do São Paulo. Eu sei que hoje Flamengo e Palmeiras podem superar o tricolor na conquista de número de títulos da Libertadores. Pode serem o único tetracampeão do futebol brasileiro da Libertadores. Com certeza, um ou outro vai passar a equipe do São Paulo. Mas uma coisa é certa, o São Paulo continua soberano quando o assunto é conquistas internacionais. O que mostram o peso desse escudo, o peso dessa camisa. E eu digo mais, hoje o São Paulo continua assim, por mais que esteja enfrentando a maior crise da sua história, continua sim sendo soberano quando o assunto é conquistas internacionais. Isso porque Flamengo e Palmeiras hoje reinam no futebol brasileiro? Reinam sim. Tem conquistado e disputado os principais títulos nos últimos anos? Tem sim. Mas quando o assunto é conquista de títulos internacionais, o São Paulo continua sim sendo soberano, sendo aí o maior do futebol brasileiro. Eu digo isso porque não adianta você ganhar a Libertadores, chegar no Mundial, passar vergonha e voltar para casa com a mão vazia. Não adianta. O São Paulo é o único clube brasileiro que todas as vezes que foi campeão da Libertadores, voltou para casa com o caneco. Voltou para casa com o troféu, com o título de campeão e vencendo equipes aí gigantes do futebol mundial, como Barcelona, como Liverpool, como Milan. Então veja, o Palmeiras e o Flamengo conquistam a Libertadores, mas vão para o Mundial, que agora, né, passa-se a ser denominado como Intercontinental, mas voltam para casa de mão vazia. Aí a mídia carioca ainda, quando o Flamengo foi disputar o Mundial, veio com aquele papinho de que o Flamengo dominou a equipe europeia por grande parte aí do tempo, que jogou bem, que não sei o que, mas não trouxe o caneco. Do que adianta jogar bem e não vencer o jogo? Do que adianta jogar bem e não ser campeão? Não vira nada. Não vira nada. Então, quando o assunto é conquista de títulos internacionais, o São Paulo continua soberano. Mas quando o assunto é gestão, é equilíbrio das contas financeiras do clube, Flamengo e Palmeiras hoje sim são os verdadeiros soberanos. Coisa que o São Paulo aí acabou não conseguindo se atualizar. Hoje, o São Paulo é a Kodak do futebol brasileiro. Parou no tempo total, não se atualizou e o resultado de tudo isso ficou para trás. Basta analisar hoje a situação do São Paulo em comparação com Palmeiras e Flamengo, que hoje possuem diretorias compromissadas em não só montar um bom elenco para disputar dentro de campo, mas também se preocupam em montar uma boa equipe na sua diretoria, uma boa equipe no seu staff, para desenvolverem uma gestão compromissada, séria, consciente, com os pés no chão, que busca aí não só a contratação de bons jogadores a qualquer custo, pelo contrário, avaliam cada contratação, avaliam aí a questão salarial, se vai pesar ou não para o clube, se vai endividar ou não o clube. Isso é gestão consciente, é coisa que o São Paulo não tem e não fez nos últimos anos. Basta analisar aí a contratação de Daniel Alves, do colombiano James Rodrigues, contratações aí que não trouxeram benefício nenhum para o São Paulo e acabou afundando ainda mais a equipe do Tricolor. A gente não vê cenários como esses que aconteceram no São Paulo, nos casos de Daniel Alves e James Rodrigues, por exemplo. A gente não vê situações dessa no Palmeiras e no Flamengo. Porque hoje os caras têm diretores, presidentes, uma gestão consciente, que briga pelo clube, que busca estruturar o clube não só dentro de campo, mas sobretudo fora. Se o clube não tem uma boa gestão, não tem aí presidente, diretores, conselheiros compromissados com a instituição, isso reflete dentro de campo. E é isso que tem acontecido com o São Paulo. O São Paulo hoje é a Kodak do futebol brasileiro. Parou no tempo total, ficou para trás. E essa má gestão que o São Paulo tem hoje reflete muito dentro de campo. Porque não conseguimos aí contratar bons jogadores, não conseguimos
aí montar um elenco competitivo. Não conseguimos sequer valorizar os nossos atletas da base. Eu sei que tem muito torcedor do São Paulo que me critica aqui quando eu começo a comparar o São Paulo com o Palmeiras. Mas olha só o exemplo do Palmeiras. O São Paulo, enquanto rifa os seus jovens jogadores da base, vende a preço de banana, a preço muito abaixo do mercado, o Palmeiras não. Ele já valoriza os seus jovens jogadores. Foi assim com o Endrick, foi assim com o Estevão. E agora tem o Alan que está despontando no Palmeiras. E não vai ser diferente. O Palmeiras consegue aproveitar os seus jogadores da base. Consegue fazer com que os jogadores da base primeiro ajudem a equipe profissional do Palmeiras, o que acaba valorizando ainda mais o passe do jogador, sem contar que aproveita a qualidade técnica desses jovens jogadores para ajudar a equipe. E com isso o Palmeiras vai se renovando. Muitas pessoas, muitos torcedores achavam que o Palmeiras ia cair de rendimento, que o Abel com o tempo iria derreter, que o Abel Ferreira com o tempo na equipe do Palmeiras iria se desgastar, mas não. Foi se renovando a cada dia. O Endrick saiu, o Palmeiras foi lá e se renovou. O Estevão saiu, o Palmeiras foi lá e se renovou. Agora tem o menino Alan. Palmeiras novamente na final da Libertadores, e uma vitória aí histórica, uma virada épica em cima da LDU. Perdeu o primeiro jogo por 3-0 e virou por 4-0. O São Paulo, que perdeu por 2-0 o jogo de ida, não conseguiu reverter o placar no jogo de volta, diante da mesma LDU. E o Abel Ferreira simplesmente operou a equipe da LDU, montou um esquema tático que fez com que o Palmeiras fosse superior os 90 minutos do jogo. Sufocou a LDU não conseguiu jogar. Que lance de perigo que a LDU teve? Não teve. O Abel Ferreira simplesmente colocou a LDU no bolso. Mostrou sim a sua qualidade técnica. E mostrou o quanto é importante o clube valorizar os seus jovens jogadores. E conseguiu fazer uma mescla ali de jovens jogadores como o Alan com jogadores experientes como o Rafael Veiga, que foi decisivo também. Então veja, como que o São Paulo ficou para trás nesses últimos anos? Então, é por isso que eu reafirmo, quando a questão é títulos internacionais, o São Paulo continua soberano. Mas infelizmente hoje o São Paulo é um clube que vive de vitórias do passado. Porque o presente hoje é de chorar. O torcedor são paulino hoje não tem vontade sequer de ir ao estádio do Morumbi assistir o tricolor. E o que mais é impressionante é que a diretoria do São Paulo, ao invés de, no momento de crise que atravessa, trazer o seu torcedor, incentivar o seu torcedor a vir ao estádio do Morumbi, apoiar o clube, pois a gente sabe que em um momento de crise, o apoio do torcedor é fundamental. Ao invés de tentar trazer para o lado do clube o torcedor, a diretoria do São Paulo faz totalmente ao contrário. Manda os jogos do São Paulo para fora de casa, afastando ainda mais o torcedor. Então veja, são ações simples que demonstram o quanto a falta de um bom planejamento, a falta de gestores compromissados, a falta de um bom presidente, de bons diretores, de bons conselheiros, reflete nos resultados do clube em campo. O São Paulo parou no tempo total. Aí tem gente ainda que fica bravo comigo quando eu comparo o São Paulo com Palmeiras e Flamengo. Os caras se renovaram. O Flamengo e o Palmeiras, eles copiaram o modelo de gestão que o São Paulo desenvolvia lá atrás nos anos 90, no início dos anos 2000. Eles entenderam que o São Paulo ganhava tudo na década de 90 e ali no início dos anos 2000 porque tinha uma boa gestão, coisa que eles não tinham. E a partir de então, o que eles fizeram? Começaram a aplicar o modelo de gestão que o São Paulo tinha. Eles entenderam que precisavam se atualizar, que precisavam renovar, que precisavam enxergar o clube como uma empresa. E é isso que eles fazem hoje. Hoje o Palmeiras e o Flamengo administram
os seus clubes como se fosse uma empresa. Já o São Paulo não. O São Paulo não é administrado como se fosse uma empresa. O São Paulo é administrado como se fosse uma instituição beneficente, que doa os seus jogadores, que forma os jogadores da base e doam a preço de banana, a preço abaixo do mercado para os clubes europeus. Então vejam, ao invés de valorizar os nossos jovens jogadores, o São Paulo simplesmente rifa os nossos jogadores. É incrível como o São Paulo parou no tempo, como o São Paulo ficou para trás e não temos perspectiva nenhuma de melhora. Temos uma crise financeira aí gigantesca. Nos últimos anos, a dívida do Tricolor aumentou 5 vezes, fruto de patinadas aí da gestão do Tricolor. Então vejam, hoje o torcedor São Paulino tem que ficar em casa, com o controle remoto na mão, secando os adversários, de braços cruzados, só assistindo os nossos rivais disputar título, enquanto nós torcemos aí para não ser goleado por clubes aí do interior paulista, como o Mirassol, não menosprezando a equipe do Mirassol, porque o Mirassol, o que tem feito nesse Campeonato Brasileiro, em sua primeira passagem pela Série A, é algo aí digno de elogios e de reconhecimento. Um clube aí pequeno, que vem crescendo aos poucos, tem despontado e tem feito uma gestão muito melhor do que a do São Paulo. Hoje o Mirassol, um clube do interior paulista, tem uma administração 1000 vezes melhor do que a do São Paulo. É uma gestão compromissada. Enquanto o São Paulo é a Kodak do futebol brasileiro. Ficou para trás geral. Então é isso. Quando trata-se de conquistas internacionais, o São Paulo continua soberano. Mas quando trata-se de boa gestão, de equilíbrio das contas financeiras, de montar um elenco competitivo para brigar pelos principais títulos do futebol brasileiro e do futebol sul-americano, Palmeiras e Flamengo são os verdadeiros soberanos, enquanto o São Paulo é hoje a Kodak do futebol brasileiro. Parou no tempo, está se derretendo, está se afundando e vamos torcer para que o São Paulo não registre aí uma das páginas mais tristes da sua história, que pode ser uma eventual queda para a Série B. Porque essa péssima administração que o São Paulo tem hoje vai levar o São Paulo a uma única coisa, a queda para a Série B. Será que o São Paulo vai precisar cair para a Série B para voltar a ser gigante, para se reerguer, para se atualizar? Será que será necessário chegar a essa situação de cair para a segundona para poder se reerguer? Será que o São Paulo não consegue ter condições de se reerguer sem ter que chegar ao fundo do poço, sem ter que cair para a Série B? Infelizmente hoje, o torcedor, ele não tem motivação nenhuma para assistir o São Paulo. Não tem, é motivo de zoação dos clubes rivais. Ficamos anos aí, sem títulos nenhum. E a gente olha para o futuro e não vê perspectiva de melhora. Infelizmente o São Paulo está derretendo. Até quando isso? Até quando? Enquanto não melhora, enquanto não temos um bom presidente, bons diretores, bons conselheiros, o São Paulo vai continuar amargando aí crises com o controle remoto na mão, apenas assistindo os nossos adversários disputarem títulos e conquistar tudo. Enquanto nós ficamos aí amargando aí uma crise que parece que nunca tem fim. Bom, galera, por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Se você não se inscreveu no canal, já se inscreva, deixa aquele like, ative o sininho de notificações para não perder nada sobre a equipe do Tricolor. Até a próxima resenha, um grande abraço e vamos São Paulo!